Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura, Governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Proac Lab e Subversia apresentam primeiro Festival Enreda Raízes. Vai um cafezinho aí? Aqui no interior do estado de São Paulo, sempre se tem um café e um pedaço de bolo para oferecer às visitas. Ou até mesmo sozinha, é sempre bom saborear um delicioso café. E fico pensando, como seria o Brasil hoje se não tivessem trazido o café para cá? Certamente teríamos tido um século XX muito mais difícil, já que o grande crescimento nacional, especialmente do estado de São Paulo, deve-se à riqueza produzida pelo café. Tchau! Me scusi, mas ela não me apresentou, hein? Eu sou a Gemma e eu também vou participar. Bem-vinda, dona Gemma. Maleducato. O café chegou ao Brasil de forma clandestina em 1727, graças à esperteza de um sargento-mor português chamado Francisco de Melo Palheta. Palheta foi enviado às Guianas a pedido do então governador do Maranhão em missão diplomática, mas que no fundo tinha um só objetivo: trazer para o Brasil uma muda de café arábica. Durante sua missão em solo guianense, Palheta aproximou-se da esposa do então governador de Caiena, capital da Guiana Francesa, conseguindo conquistar sua confiança. Assim, uma pequena muda de café arábica foi oferecida clandestinamente e trazida escondida na bagagem do sargento-mor. Pera, mas não me aguentei, hein? Qualquer semelhança será mera coincidência? Sargento traz café na bagagem. Piloto traz droga no avião. Político rouba dinheiro na cueca. Mas me tô confusa. Passado e presente se misturam. Enfim, chegando ao Brasil, a muda de café foi plantada e as condições do solo e climáticas favoreciam o cultivo por aqui. A produção cafeeira tornou-se o carro-chefe da economia nacional e impulsionou a estruturação econômica, política e social do estado de São Paulo, com o desenvolvimento da malha ferroviária, melhoramento de portos, etc.,
E os grandes latifundiários, produtores de café, os chamados barões do café, enriqueceram rapidamente. A lavoura de café demandava grande quantidade de mão de obra. Então, a cafeicultura no Brasil beneficiou-se da estrutura escravista do país. A abolição da escravatura em 1888 transformou as relações de trabalho nas fazendas paulistas, mas não encerrou as diferenças sociais entre brancos e negros. Após a Lei Áurea, o Brasil enfrentou sérios problemas econômicos. Então, os agricultores paulistas encontraram uma solução de mão de obra barata para a cultura cafeeira: importar trabalhadores estrangeiros. A primeira tentativa de substituição do escravo pelo trabalhador livre ocorreu por meio de imigração particular. O fazendeiro pagava a viagem de vinda do imigrante e este, por sua vez, ficava devendo ao fazendeiro, criando uma servidão por dívida do colono em relação ao fazendeiro. Pouca diferença havia entre o negro cativo e o colono. A mão de obra imigrante, com destaque para a presença italiana aqui no estado de São Paulo, representou a passagem do trabalho escravista para a mão de obra assalariada, utilizada posteriormente na constituição das primeiras fábricas paulistas. O governo nacional, neste período, foi constituído pelos grandes fazendeiros de café existentes na região sudeste e conduziram o país em detrimento de seus próprios interesses. Tô falando, mas que diferença tem de ontem para hoje? E os imigrantes eram contratados em sistema de colonato. O fazendeiro dava um lote de terras, o colono plantava, produzia e, em troca, o colono dava parte da sua produção ao fazendeiro. Para os colonos, a ideia de ter terras cultiváveis onde pudessem plantar e colher sua própria comida era muito atraente. Chega! Me deixa falar! A gente atravessava o Oceano Atlântico, chegava no Porto de Santos, ia para a hospedaria dos imigrantes em São Paulo e depois a gente vinha de trem para as fazendas de café no interior de São Paulo. E a gente chegava sem nada. Uma mão na frente, a outra atrás. Muita gente teve que emprestar dinheiro do patrão. E tinha um armazém lá do patrão que tinha os produtos que a gente tinha que consumir. E a gente ficava devendo. Muita gente se endividou e teve que fugir. Família inteirinha ia embora para outras fazendas. Era assim. E a gente trabalhava durante o ano inteirinho. A gente trabalhava desde que o sol nascia até a hora em que o sol morria. E ainda tinha fiscal para verificar se nosso trabalho estava certo. E o chauvinismo imperava. Mulher fazia todo o trabalho doméstico, cuidava das crianças, cuidava dos idosos, dos inválidos. E os homens?
Os homens é que davam a palavra final. Não muito diferente de hoje, hein? Me lembro quando nasceu o meu primo filho, hein? Naquele dia, trabalhei na roça de sol a sol. Ele barrigão, subi na carroça e no caminho para a fazenda, meu primogênito nasceu, hein? Ah, bambino! Mas ainda bem que viveu, hein? Porque tinha muitos pititicos que morria de tétano, morria de barriga d'água, hein? Tudo muito sujo, esquifoso, sem higiene. Mas não tinha médico pra gente. As péssimas condições dos imigrantes em São Paulo, aliadas aos relatos desolados de alguns imigrantes retornados à Itália, culmina na emissão de um decreto que proíbe a imigração subsidiada para o Brasil. E o café? O café, desde então, só cresceu na sua produção e venda. O Brasil, hoje, é o maior exportador de café no mercado mundial. E em cada parte do mundo, o café é consumido de uma maneira diferente. Eu adoro um café encorpado. E eu adoro um café. Mas para chegar até aqui, poucos enriqueceram e muitos foram explorados. E eu te digo, pouca coisa mudou de ontem para hoje. O ser humano que ha bisogno de cambiare, hein? Vai um cafezinho aí?